Despertando a consciência. Meus amigos, aqui nos encontramos mais uma vez para este encontro super agradável, super alegre, com o nosso coração em festa, a nossa alma alegre, por estarmos aqui com essa pleiade de amigos que se reúnem agora nas noites de terça-feira e de terça-feira para que possamos meditar juntos e realizarmos então os nossos estudos, as nossas análises, as nossas meditações, voltados especialmente para a saúde, para a saúde e para a espiritualidade. O objetivo desse canal é exatamente despertar a nossa consciência para que possamos compreender que Deus não criou a doença, Deus criou a saúde. A doença é uma situação gerada pela nossa imperfeição. E a imperfeição, ela existe. Na realidade, nós não somos bem perfeitos, que Deus não cria nada imperfeito. Deus cria tudo perfeito. Porém, nós temos ainda obstáculos, porque nós estamos em progresso, estamos em curso de um aprendizado. E, portanto, aquilo que a gente chama de defeito não é um defeito, é ignorância. E essa ignorância gera em nós uma situação de sombra que somente a consciência iluminada pela razão pode afastar essa sombra e transformar a sombra em luz no nosso caminho. E por isso, para que nós possamos, já de começo, possamos abrir a nossa consciência para estabelecermos em nós próprios a condição de sobrepujarmos essas nossas dificuldades, essa nossa sombra, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, né? Que nos dê a sua paz e pedindo que abençoe o trabalho desta noite que estamos iniciando agora. Senhor, tem misericórdia das nossas falências, possamos iluminar com a tua luz, a luz divina que vem de ti, Senhor, e que adentra o nosso patrimônio espiritual, físico, moral, social e emocional, com essa tua luz maravilhosa, Senhor, e possamos assim mais facilmente iluminar as nossas vidas e tornar a nossa caminhada mais segura, mais serena e mais proveitosa, para que possamos bem aproveitar a experiência atual de nossas vidas. Que a tua misericórdia, Senhor, que a tua bênção encha as nossas almas, encha as almas de todos aqueles que aqui já se encontram conosco e possamos seguir em frente com essa visão, Senhor, da tua misericórdia em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós hoje vamos estudar um tema que está voltado ainda. O programa é despertando a consciência, né? E, portanto, nós vamos trabalhar a nossa consciência. Eu estou aproveitando aqui para dar boa noite para Elane Santana, para Leia Brum, para
nossa Zélia, que já estava aqui desde cedo, né? Zélia estava aqui, Zélia Graça estava aqui desde cedo. A nossa Neide Ferreira, que também já está aqui, né? A Maria das Graças Cunha Santos também, que já está aqui conosco, aqui de Mendes. Muito boa noite para vocês. Que a bênção do Senhor possa encher as nossas vidas e nos fazer crescer muito na nossa andança na vida. Nós podemos, nós podemos dizer, já começando, fazendo quase que aqui uma. Ah, tá aqui também o nosso Akira. Akira, tá aqui Kanashiro, também tá ele aí já conosco, muito bem. Muito obrigado por vocês estarem em todos conosco. O Akira é o bendito fruto entre as mulheres aqui. Ele só tem, aqui só tem quase moça. E ele está aqui, ó, dando boa noite para mim, dando boa noite para todos. Dizendo que Jesus nos abençoe a todos. É exatamente o que a gente está pedindo aqui. Que Jesus tenha misericórdia de nós e nos abençoe a todos. Então, meus amigos, com essa oração, com essa elevação do pensamento a Deus, nós hoje vamos dar início a uma ideia, né, que está sintetizada na sabedoria do psicólogo emérito, né, o psicólogo excelente que foi Jesus de Nazaré. E ele prescreveu para as criaturas humanas a necessidade de se amarem umas às outras. Essa é uma lição que não somente reformulou, vamos dizer assim, as reações cruéis, portanto, infantis, porque a crueldade é uma infantilidade, né? Nós vamos estudar isso hoje. Como abriu, né, perspectivas extraordinárias para que a gente pudesse se integrar com o Criador. Porque Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Isso quer dizer que ele estava integrado completamente na divindade. E que é o amor supremo, que é o supremo amor. E ele propunha para nós o amor ao próximo como a si mesmo, numa tentativa de nos ensinar que nós deveríamos, através dessa forma vamos dizer assim, inteligente, de nos ligarmos ao Senhor, nos integrarmos como Ele, né, fez ao Pai Celestial, para que a gente também pudesse também dizer no futuro, quem sabe, eu e o Pai somos um. Ou pelo menos dizermos como Paulo de Tarso, que dizia, né, que não sou eu mais quem vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim, porque ele passou a viver praticamente a própria condição crística do próprio Senhor Jesus, né? Então, e posteriormente Allan Kardec, né, fazendo os seus estudos, ele buscou propiciar, né, a, propiciar o amadurecimento de nós todos, porque o tema de hoje é exatamente esse, o amadurecimento, né? Então, ele vai perguntar, Allan Kardec, aos mensageiros de luz, não é? Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os iluminados, que são os guias da humanidade, eles responderam que como está registrado na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, que toda virtude tem seu mérito próprio, né? Porque todas indicam o progresso da criatura na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores.
E a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do seu próprio interesse, do interesse pessoal, para atender o interesse do próximo. Quer dizer, primeiro vamos atender ao próximo, depois possamos atender a nós mesmos. Então, a mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade, não é? Porquanto, através do autoconhecimento, o ser pensante vai descobrir as suas próprias imperfeições, ou melhor, as suas incompletudes, não é? Porque na realidade não temos imperfeições, temos incompletudes. E vai trabalhar essas incompletudes levado pela necessidade gregária que vai nos fazer sair da solidão espiritual na qual nos encontramos. Quer dizer, nós vamos aprender a, a promover as nossas próprias necessidades. Primeira coisa, né? Não ser pesado para ninguém, procurar sublimar-se. Quer dizer, o que é sublimar? Passar do sólido, sem passar pelo líquido, direto para o gasoso, né? Sublimação em química é isso, passa do sólido, né? Direto do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Quer dizer, é uma transformação bruta, né? Aquilo que, por exemplo, você vê na parafina. A parafina, quando ela aquece, ela tá sólida, vira uma fumacinha, uma vela, por exemplo, vira luz, vira vela. E fica um pouquinho de líquido, que sempre cai um líquidozinho. Mas ela não se transforma toda em líquido, ela se transforma em vapor. Então, é preciso que a gente torne as nossas virtudes, nós façamos a sublimação, a transformação das nossas, vamos dizer, sombras, das nossas trevas interiores em luz, né? Então, nós vamos pedir aqui para que a gente comece a passar aqui alguns diapositivos, para que a gente comece, então, a discutir um pouquinho esse tema. Nós vamos ver que o tema de hoje, que é autoconhecimento, maturidade e consciência, né? E é o que é o tema daqui do Despertando a Consciência, né? E vocês sabem que esse é o tema do nosso canal. Então, nós vamos começar falando dessa questão. Eu peço para que possa passar adiante aqui e vamos ver o seguinte: a primeira coisa que temos que fazer é a conquistar, né? A gente sempre pensa em conquistar, algum bem material, conquistar uma situação meritória, conquistar alguma coisa assim maravilhosa, conquistar uma pessoa, né, para que ela se torne nosso coach, nosso amante, uma pessoa que fique agregada à nossa personalidade. Essa ideia da conquista é essa. Mas a conquista da qual que estamos querendo falar aqui é a conquista da consciência, né? Que vai surgir sempre que a gente consiga atingir o amadurecimento psicológico. Quer dizer, quando a gente amadurece psicologicamente, nós estamos conquistando a consciência. Enquanto a gente não amadurece psicologicamente, a gente pode ter algum resquício de consciência. Por isso que muita gente diz assim: as pessoas não têm consciência de nada. Sim, porque ainda não amadureceram psicologicamente. Às vezes a sua condição psicológica é da consciência da boca para baixo. Não tem ainda a ideia de que são um ser pensante, um ser que raciocina, e muito menos de que são seres espirituais. Por isso que a grande conquista, na realidade, é quando a gente reconhece que nós somos um ser espiritual, que nós não somos um ser material,
somos um ser espiritual vivendo algumas experiências, raras experiências, né, na vida encarnada, materiais. Mas ainda vige entre nós a ideia de que somos uma matéria, de que somos materiais e que temos de vez em quando experiências espirituais, o que não é a realidade, né? Então, essa conquista, ela é sempre resultado de um esforço muito ingente, um esforço muito continuado para conhecer a si mesmo. Por isso que na pergunta 919, lá do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz de nós vencermos os arrastamentos da matéria e atingirmos as virtudes. Não foi bem dessa forma que ele perguntou, mas o fundo da pergunta foi esse. E Santo Agostinho vai responder para ele dizendo que um sábio da antiguidade já tinha explicado isso. Esse sábio foi Sócrates, que disse que o meio prático mais eficaz era o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, conforme já estava escrito desde a antiguidade muito remota, lá nos templos da antiguidade clássica, né? Por exemplo, no templo de Delfos, estava lá, né? Conhecimento, conhece-te a ti mesmo. Esse é que seria a primeira ideia, né? Então, é resultado desse esforço contínuo, permanente, insistente, para tentar se conhecer. E como que a gente pode fazer isso? Mas se perguntando a si próprio, o que eu quero da vida, o que eu espero, o que eu espero fazer, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente vai conseguir gradativamente se conhecer. Mas não é um trabalho nada fácil. Exige muita coragem, porque a gente tem que enfrentar o pior inimigo que nós temos. O pior inimigo que temos não é um bandido, não é um obsessor, não é alguém que vai nos trair, que vai nos assassinar, nada disso. O pior inimigo que temos somos nós próprios. Nós próprios vivemos o tempo todo nos sabotando, gerando dificuldades para as nossas vidas. Uma certa vez me disseram assim: você sabe por que as suas coisas não dão muito certo às vezes? Porque você perde o foco. Nós não conseguimos, às vezes, colocar na nossa vida o foco. Entendeu? E qual deveria ser o nosso foco? Eu não vou nem chegar à ideia de que nós teríamos que imitar Jesus, que é o nosso modelo e guia. Mas eu poderia dizer que o grande foco é a prática do bem. Praticar o bem sem se preocupar com quem é que está recebendo o bem. Deixa qualquer pessoa que precise. Vamos não perder o foco. Então, o conhecimento, essa coragem de enfrentar a nós mesmos. Às vezes que uma pessoa vem nos pedir qualquer coisa, a gente fica assim: ah, mas eu não vou dar, não, porque ele vai fazer isso. A gente começa a julgar previamente, fazer um julgamento prévio do que a pessoa vai fazer com aquele bem que você vai ceder para ela. Isso é um erro gravíssimo, porque isso não vai ajudar a pessoa e vai gerar para você um problema. Ou então você diz assim: ah, eu tenho ódio dessas pessoas, eu tenho ódio. Gente, ninguém deve ter ódio. O ódio é um veneno que você destila por causa de outra pessoa, mas que quem bebe é você próprio. Então, quem vai morrer do ódio que você pode destilar é você mesmo, que o outro não está nem aí com o seu ódio. Então, a gente tem que procurar seguir Jesus nesse conselho. Amar. Vamos amar, vamos ajudar, vamos praticar o bem. A prática do bem já é um grande recurso para nos fazer gerar em nós o autoconhecimento, que a gente vai vendo que a gente tem, muitas das vezes, uma sombra que impede que a gente pratique o bem verdadeiro. Que bem? O bem desinteressado, como eu falei antes na prévia. Eu falei, você primeiro atende o outro, depois você atende a você mesmo.
Às vezes eu falo assim para as pessoas, às vezes eu estou almoçando, eu estou jantando, e alguém me pede alguma coisa. Eu paro de comer e vou lá atender a pessoa. Vamos atender. Depois eu como, depois eu termino de comer. A pessoa diz, ah, não, agora estou comendo, agora não posso. Agora. Não, vamos. Pode parar de comer um pouquinho. Ah, mas a comida vai esfriar. Depois você aquece, bota ali na boca do fogão, sei lá, faz um. Bota no micro-ondas, quem gosta do micro-ondas. Tem gente que detesta o micro-ondas. Não devemos detestar nada. Tudo que nós temos é para nós, para o nosso conforto, para o nosso crescimento. E as coisas, todas as coisas que chegam até o nosso meio ambiente, o meio ambiente pessoal nosso, são coisas sempre úteis, mesmo quando elas parecem que são inúteis. Tudo que existe sobre o solo da Terra é útil. Uma vez eu estava dando uma conferência sobre a questão das coisas úteis e das coisas não úteis, e uma pessoa falou assim: ah, mais barato é uma coisa inútil. Eu falei assim: negativo. Deus não criou nada inútil. As baratas, elas processam aquilo que não é processado. E elas conseguem. Se as baratas saíssem do nosso meio ambiente, iria desequilibrar tanto o meio ambiente, e provavelmente nós iríamos morrer mais cedo. Quer dizer, nós devemos agradecer a barata. Tem histórias sobre baratas incríveis. Eu não vou falar disso aqui agora, que não é o tema. Mas tem histórias incríveis, né, sobre essa questão, né? Então, é preciso que a gente aprenda a enfrentar-se, a ter coragem de enfrentar a si mesmo. É preciso que a pessoa desenvolva uma tarefa, um trabalho muito forte, íntimo, né, para superar as pulsões infantis que ainda dominam o nosso interior. Aí a pessoa diz assim, bom, mas como impulsão infantil, eu já sou um adulto, já sou uma pessoa de idade, nada a ver, gente. A pessoa pode ter idade, não sei o quê, e continua ainda infantil. A infantilidade é uma coisa que nos persegue vida em fora. E nós só vamos, de fato, atingir esse patamar de absoluta, vamos dizer assim, domínio da nossa personalidade infantil muito mais na frente, como nós vamos ver adiante. Vamos adiante aqui, meu amigo. Vamos passar uma outra diapositiva, uma outra tela aqui. Pois é. Então, as frustrações e a infantilidade. Nós ainda não sabemos superar as frustrações. Isso é uma das características da nossa infantilidade. Nós reclamamos dos outros, ah, porque o fulano me fez isso, por isso que eu estou assim. Ah, porque meu pai não morreu, não pude estudar. Ah, porque minha mãe não me ajudou. Ah, porque meu marido me abandonou. Ah, porque o presidente da República não aumentou o salário. Ah, porque isso, porque aquilo, porque está chovendo, porque está fazendo calor. A gente sempre vai atribuir as coisas aos outros, a vida, dizer que a vida é injusta, ou até vai dizer que Deus é injusto. Já vi gente dizer, ah, Deus não esqueceu de mim. E isso é uma heresia muito grande, né? Porque a gente sofre impedimentos nos nossos desejos, e quase sempre esses impedimentos nos nossos desejos geralmente são justos, porque eles atendem às nossas verdadeiras necessidades que nós ainda desconhecemos. Nós ficamos, às vezes, reclamando como se nós fôssemos vítimas em defesa das circunstâncias. Ah, porque o fulano teve isso, teve aquilo, eu não tive, ele foi privilegiado e eu não fui. Não existe isso. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos temos as mesmas oportunidades. Alguns aproveitam, seguem adiante, a pessoa recebe um limão para azedar a vida, ela pega e faz uma limonada.
e o outro pega o limão e esfrega no olho e fica com o olho ardendo. Então, essa é preciso que a gente aprenda a não fugir das nossas responsabilidades toda vez que surgir uma dificuldade. Quando a dificuldade surge, é para que nós possamos dar resolução. E a resolução é que vai nos fazer aprender e desenvolver a inteligência. Porque o que é a inteligência? A inteligência é a capacidade que temos de resolver problemas. E se a gente não tiver problema, como que a gente vai fazer com que essa inteligência se desenvolva, ela se torne mais ampla e possa a gente cada vez ter melhor condição de vida? Eu costumo até dizer para as pessoas assim, eu vivo pedindo a Deus, Deus me dá paciência. Eu falo assim, não faça isso. Quando você pede a Deus para dar paciência, Deus manda um problema para você aprender a ter paciência. Porque é a dificuldade, é a perturbação que vai desenvolver em você o dom da paciência. Porque para cá, calma, tem paciência, né? Então a gente às vezes tem que estar com pressa, é uma coisa. Falta de paciência é outra coisa. Às vezes a gente tem a paciência, porque muita gente confunde paciência com lerdeza, ficar lerdo, ficar lento, e você não tem que você tem que ter talento e não ficar lento, né? O talento é uma coisa e ficar lento é outra coisa, né? Então a gente sempre deve procurar não fugir das nossas responsabilidades quando surge uma dificuldade. Surgiu a dificuldade, vamos ver o que é que essa dificuldade quer de mim, qual é a solução que eu posso dar para esse problema. E assim é que a gente vai chegar nessa condição. Então, as frustrações, em face da infantilidade nossa ainda, é uma coisa muito complicada. Então, a gente não deve sentir frustração. Quantas vezes nós desejamos uma coisa muito, 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 e aquilo não dá certo, e passado algum tempo a gente vai dizer assim, ai meu Deus, se aquilo tivesse dado certo, como é que eu ia resolver isso agora? Estaria encrencado, estaria com uma dificuldade. Porque a gente não sabe bem ainda fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas ainda são muito equivocadas devido a essa infantilidade psicológica que temos. Vamos adiante aqui, meu amigo, passa aí, vamos lá. Então, o que é a imaturidade psicológica, né? A imaturidade psicológica não é uma característica somente das crianças, né, da idade infantil. A imaturidade psicológica, ela pode surgir em qualquer fase da vida, mesmo na idade madura, aquilo que eu chamei aqui no diapositivo de provecta, né? A palavra provecta quer dizer a pessoa está na idade provecta, quer dizer, já dobrou o cabo da boa esperança, está bem velhinho, não é? Então, e a gente pode tropeçar nas infantilidades do psiquismo, mesmo com 90 anos, né? Eu, por exemplo, já estou quase chegando lá. Estou cheio de infantilidades, tropeço toda hora em alguma das minhas infantilidades. Às vezes as pessoas até me chamam a atenção. Eu tenho uma filha que às vezes ela fala para mim, papai, você está parecendo criança. Eu falo assim, pois é. Aí eu dou aquela desculpa esperta, né? Eu falo assim, pois é, mas Jesus disse que o reino dos céus é para as criancinhas. Não é para as crianças, mas é para aqueles que se lhes assemelham, né? Então, eu não estou vendo aqui o chat, não sei o que houve com o chat. O chat desapareceu aqui, né? Tem, né? Tem gente querendo me ligar, mas uma hora dessa não dá para atender, né? Como é que eu vou atender? O cliente em primeiro lugar, primeira doença, mas a gente não tem como atender, a gente está na live, né? Então, é a Gabriele Farinelli que está me chamando aí, mas ela, não, ela tinha que estar aqui na live, ela não está na live. Então vamos lá. Então a imaturidade psicológica não é característica da criança.
ela pode estar, na realidade, em qualquer época da vida. E o crescimento nosso, ele se faz continuamente. E o aprendizado nosso, ele é contínuo, até que a gente consiga atingir, né, a individuação. E o que é a individuação? Vamos ver o próximo diapositivo. Vamos ver o que que está dizendo, o que que está dizendo aqui. E que individuação, meus amigos, é a situação na qual o espírito está realmente comandando a matéria. Quer dizer, o pensamento comanda a matéria. Tem até um livro, eu tenho um livro aqui, que o título é esse: o pensamento comanda a matéria. Você, com o pensamento, você pode comandar, fazer até uma coisa se mover, né? Jesus disse isso falando da fé, que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode, se você disser para a montanha para ela se atirar ao mar, iria obedecer. É uma figura forte de linguagem, mas que guarda uma grande veracidade, e é real, né? Então, quando o espírito começa a comandar a matéria, né, e o psíquico está em harmonia com o físico, isso leva muito tempo para acontecer. É um trabalho longo, difícil, né? E podemos ter jovens que são muito equilibrados, que já conseguiram atingir um grau elevado de maturidade, e adultos que são muito infantis, né? Isso não tem nada a ver com idade. Até porque o espírito, meus amigos, não tem certidão de nascimento, né? Então você não. Qual é a idade do espírito? Não sabemos. Não tem carteira de identidade, né? Não tem nada como, não tem como saber essa história. É difícil, é muito difícil. Então, podemos ter jovens muito maduros, e podemos ter adultos muito bobinhos, muito criancinhas, muito criançolas. Então, o amadurecimento espiritual, ele vai aparecer, ele vai conseguir atingir o seu pico, o seu grau elevado, quando a gente consegue se individuar. Ou seja, quando a gente começa a ter o espírito comandando a nossa matéria, né? Ou quando a gente consegue ter o psíquico que está harmonizado, quer dizer, o self está harmonizado com o ego. O ego, a parte material, e o self, a parte espiritual. Eu estou aqui transmitindo esses conceitos para vocês, porque a gente vai devagarinho, a gente vai chegando nos pontos necessários para a gente pelo menos entender o que é que a gente pode fazer, compreende? O que a gente pode realizar, né? Então, vamos para o próximo diapositivo. O mecanismo. Qual é o mecanismo que leva ao amadurecimento psicológico, né? O mecanismo que leva ao amadurecimento psicológico, ele está expressado de maneira muito natural. A gente vai aprendendo a ter esse amadurecimento gradativamente, de forma normal, à medida que a vontade vai atuando sobre o esforço contínuo. E que mostra a cada criatura, mostra a ela, a pessoa, a própria pessoa que está passando por aquela situação, né, as suas debilidades. Quer dizer, você começa a ver que você tem falências, tem debilidades. Tem debilidade física, tem debilidade emocional, tem debilidade espiritual, tem várias debilidades. Quando você descobre as suas debilidades, esse é o primeiro passo para você corrigir. Porque é igual a pessoa que tem uma doença, mas não quer saber. Ora, se a pessoa não sabe que doença tem, como que vai poder tratar-se? Como vai poder recuperar-se da doença, não é? Então, a gente tem que ter uma forma, um mecanismo para que a gente possa nos permitir criar um ânimo. Ânimo, a palavra ânimo vem de alma, né?
de ânimo, alma. Quer dizer, nós precisamos fazer com que a alma prepondere para que a gente possa se corrigir e possa se superar, né? Essa é a maneira que nós temos que encontrar, né? Então, essa postura nossa é uma postura que a gente deve procurar sempre seguir de uma maneira inteligente, né? Correta, para que a gente possa atingir essa condição. Pode passar adiante, meu amigo. Então, para a gente encerrar nosso assunto de hoje, nós vamos encerrar abrindo, né? Abrindo já a palestra para a semana que vem. Nós vamos voltar na semana que vem a falar daquelas leis, 10 leis que eu dei na semana passada. Isso aqui essa palestra que eu estou fazendo hoje para vocês, essa live, ela é vamos dizer assim, uma introdução para a gente entrar naquela condição que nós trouxemos aqui das 10 leis da felicidade, não é? Aqui do livro do nosso caro amigo psiquiatra que trouxemos da vez passada aqui, né? E vocês vão ver que nós vamos dar continuidade a isso. Isso aqui é uma preparação. Então nós vamos ver que o grande Jung, né, que foi discípulo de Freud, dissidente dele, mas que teve uma dissidência que foi muito produtiva, porque ele criou a psicologia analítica, né? A psicologia não é psicanálise, é psicologia analítica, que é uma forma, que é uma forma também de expressão do adentramento do psiquismo humano. E ele dividiu as funções psíquicas em 4, que nós vamos estudar na próxima vez, ainda como introdução para estudar as 10 leis, que é a sensorial, a sentimental, né, função sensorial, a sensação, né, porque primeiro nós temos o instinto, depois do instinto nós caminhamos para a sensação, né, e a sensação geralmente nos desvia para caminhos às vezes não muito equilibrados para o nosso processo evolutivo, porque o sensório ele é muito enganador e ele nos desencaminha muitas das vezes. Então, o sensório ele segue logo depois daquela condição da inteligência que não erra, que é a inteligência instintiva, a inteligência, vamos dizer assim, animal, que ainda existe em nós, porque nós somos ainda seres vegetativos, né? Coração, o estômago, o fígado, o baço, o rim, tudo isso funciona através de mecanismos sensoriais instintivos, que são reliquários, são recordações das experiências de que trouxemos do mundo animal, porque já passamos pelo mineral, já passamos pelo vegetal, já passamos pelo animal e estamos agora no hominal. Eu não gosto muito desse hominal, mas vamos falar assim que é para a gente poder ficar, pelo menos rimar um com o outro, né? Então, mineral, vegetal, animal e hominal. Então, estamos no hominal. E no hominal, nós estamos procurando a tendência de nos tornarmos verdadeiramente humanos. Mas nós ainda não somos verdadeiramente humanos, meus amigos. Enquanto tiver gente morrendo de fome no mundo, a humanidade ainda está muito longe de ter um crescimento, de ter um processo evolutivo adequado. Está faltando muita coisa ainda. O segundo item que Jung trata é o sentimental, né? Quer dizer, o sentimento. Porque a gente caminha, sai do instinto, vai para a sensação, e o próximo passo é o sentimento.
E o sentimento, ele se expressa principalmente por essa coisa que eu falei no começo, que foi aquilo que Jesus nos aconselhou, o amor. O sentimento por excelência é o amor. Então, quando a gente chegar no sentimental, a gente já está bem avançado. Mas ainda temos, paralelamente a isso, o intelectual, que é isso que a gente está fazendo agora aqui, está entendendo o que está acontecendo com a gente, para a gente poder, e se entendendo, conhecimento de si mesmo, sabendo o que está acontecendo consigo próprio, poder seguir adiante. Então, é o intelectual. E é espiritual, intelectual, espiritual. Então, sensorial, sentimental, intelectual e espiritual. Então, à medida que a função psíquica se torna também espiritual, nós atingimos o patamar necessário da maturidade, né, das funções psíquicas para que possamos atingir esse grau de maturação do qual falamos. Bom, assim nós encerramos essa parte de dessa questão, vamos dizer assim, dos diapositivos, e a gente volta para aquele começo que nós tínhamos, com o qual iniciamos a nossa conversa de hoje, né? Quando Kardec pergunta qual é a virtude mais importante que temos, está na pergunta 893, né? E que os espíritos respondem que toda virtude tem seu mérito próprio, né? Porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, que é uma maturidade espiritual, uma maturidade psicológica espiritual. A virtude sempre em que a pessoa resiste voluntariamente ao arrastamento aos maus pendores. O que é o mau pendor? O mau pendor é aquele que faz mal para alguém. Vai fazer mal para alguém não é bom, né? E a sublimidade da virtude, porém, está naquilo que eu já falei aqui, torno a repetir, no sacrifício do seu próprio interesse pessoal pelo bem do próximo. Você sacrifica você mesmo, deixa, que é uma coisa difícil, não é fácil. Você deixar o seu próprio interesse para cuidar do interesse dos outros é uma coisa complicada, né? Então, e a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na caridade desinteressada. Você faz ajuda pelo amor de ajudar, pelo prazer de ajudar, sem estar interessado em ganhar nada. Porque através do autoconhecimento, o ser pensante, nós somos seres pensantes, acabamos de descobrir as nossas próprias imperfeições. Esse é que é o caminho, né? Que é o caminho que eu tentei mostrar hoje aqui. Trabalhando as nossas imperfeições, nós somos sempre levados pela necessidade de nos juntarmos uns aos outros, porque as nossas imperfeições sempre nos atrapalham e atrapalham o outro, né? E aí a gente sai da, so- da solidão e passa a amar incondicionalmente aos demais. Quem ama nunca fica sozinho. Nunca está solitário, está sempre com alguém aproximando dele. Tem sempre alguém ao lado dele. Então, essa é a lição de hoje, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê a sua bênção, que possamos, terça-feira, estar de novo aqui juntos, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, 19h30, para a gente conversar sobre temas ligados ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. E eu dou boa noite para todos. Eu não posso hoje, não tenho aqui, estou sem o chat, sumiu aqui, não conseguindo vê-lo. Então eu não sei quem que está aí conosco, eu acho que já tem bastante gente. E quando o chat some assim é porque tem muita gente. Muito boa noite a todos, que Deus nos proteja, nos ampare e nos guarde na sua santa e bendita paz. Muito obrigado. Boa noite.